aqui no Programa Livre. O papo é a gente aqui, ó. Quer dizer, eu já passei um pouquinho, né? Mas eu continuo atualizada, viu? O papo é adolescente. Vamos conversar com ele, que é psicólogo e educador. E vive ouvindo histórias, aconselhando adolescentes. É o Marcos Vinícius Matias. Ei, boa noite, Marcos. Boa noite, galera. Me conta uma coisa, ponto de vista dos pais. Os pais não ouvem os filhos. O que que rola em casa? Não, os pais hoje em dia estão ouvindo muito mais os filhos. O adolescente hoje em dia ele tem voz ativa. Ele tem voz ativa não só junto aos seus pais, como junto à escola. Mas você acha que existe ainda uma falta de paciência? Né? O pai, vamos supor, o pai trabalha... Eu acho que sobra paciência. O pai trabalha o dia todo, a mãe aquete, trabalha o dia todo. Às Aham. vezes não sobra tempo. Mas quando existe esse tempo, o pai está disposto a ouvir o filho, sim. Você acha que o fato de um adolescente ser considerado um aborrecente, né? Ficar Eu aquele discordo adolescente... dessa posição aborrecente. Eu acho que eles não são aborrecentes. Eles são adolescentes. E o adolescente, ele é energia. O adolescente é vida. O adolescente, ele é o futuro desse país. Então, se você tomar eles como aborrecentes, se você não tiver paciência para ouvir o seu filho, ou o educador não tiver paciência para ouvir o adolescente dentro da sua escola... Agora, uma relação ruim em casa pode refletir no humor do adolescente realmente? Ou na vontade dele ter as descobertas na vida dele? Porque é a fase, né, das grandes Reflete. descobertas. Se ele não tiver estabilizado dentro da casa dele, ele não vai estar estabilizado na escola, ele não vai estar estabilizado na vida. A família é a grande sustentação do adolescente. Ele é um misto de criança e um misto de adulto. Então tem horas que ele quer ser tratado como criança e tem horas que ele quer a sua vida de adulto. Então, um conflito interno na sua casa vai atrapalhar a sua vida assim no dia a dia. A permissividade, eu não concordo com isso. Eu acredito, o pai, a mãe, eles não devem ser permissivos. A escola não deve ser permissiva. O pai, a mãe, a escola, a sociedade tem que ser para o adolescente orientativa. Tem que orientar, não permitir. Mas não é o que Na acontece. hora que não concordar, vai falar não concordo e vai dizer não. Marcos, Hoje em dia, o você acha adolescente... que hoje está tudo muito Não. liberal para o adolescente? Não concordo com isso. Acontece, o adolescente é muito criativo, o adolescente hoje em dia ele vai pesquisar, o adolescente hoje em dia ele é formador de opinião. Então, quando o senhor disse que eles foram influenciados a pintar a cara, hoje em dia eles formam opinião, tanto é que formam opinião que eles são eleitores, eles vão escolher, eles são o futuro desse país. Então, se não investir, se não acreditar neles, se não educá-los, concordo com o senhor que eles Me precisam fale ser um educados. feito dos adolescentes. Eles Vai, me precisam fale ser um. Me educados. cita um feito. Fala, A um feito. própria criatividade O que eles fizeram até dia a hoje? dia, eles estão Eles derrubaram o descobrindo coisas presidente. Que criatividade. O adolescente está sendo Descobrindo coisas educado. novas. Ele está sendo educado. Fazer o Ele não está seguinte. apenas Descobrindo consumindo coisas novas. cultura. Fazer essa parte. Não, eu não tô dizendo que não deva. Peraí que eu tenho uma pergunta aqui, eu queria saber de vocês, até eu queria saber de vocês também. O adolescente, ele está tendo o espaço na mídia que ele merece? Está tendo distorsivamente. Absolutamente distorsivo. Não, eu não acho. Eu não acho que que você ele acha, tem o Fábio? espaço na mídia que ele merece. Eu acho que ele merece muito mais espaço. Eu A acho gente que está começando, a gente né? tá A começando. você Eu acho que apresenta assim, um programa. Quando o Turma da Cultura, que deixou de existir um pouco tempo atrás, e era um espaço para o jovem, o programa livre é um espaço Aqui para é o um jovem. espaço pro jovem. Mas existe hoje uma preocupação da mídia com o adolescente, porque o adolescente hoje, ele é um consumidor. Mas é um consumidor que intriga, né? A É porque- mídia, então, já está Exatamente, é começando sempre a uma estudar dúvida melhor pra o gente. adolescente e ela está fazendo uma série de pesquisas em cima dos adolescentes. Até agora a participação que eu vi aqui foram 5 perguntas e vai ao tempo inteiro. Foi a melhor participação, foi a vai. Foi a melhor É maneira de manifestação. participar até agora. 5 perguntas e vai. Mas tudo que a gente está tendo aqui é fruto da sua adolescência que lutou pela liberdade de expressão, ué. O que a gente pode fazer? Vamos lá. E aí, a gente tem mais uma pergunta ali do outro lado. Diga. Oi, boa noite. Meu Boa nome noite. é Fernanda. Essa é para o Zé Roberto. Alguns minutos atrás ele citou assim que os adolescentes
eram massas de manobras, né? Tudo bem, pode até ser, mas eu acho assim que isso é culpa do governo, entendeu? Que não dá educação para os adolescentes terem uma boa estrutura para reivindicar os seus direitos. Uma adolescente sensata, entendeu? parabéns. Aí ninguém aplaude. Cadê o aplauso? O que está faltando, assim, educação, entendeu? Um apoio na educação, porque a educação no Brasil tá muito decadente. Concordo em gênero, número e grau, te respeito, parabéns, te abraço. Não, olha, desculpa, mas isso é uma coisa, é legal você reconhecer que o governo tem uma certa responsabilidade, mas isso é coisa de adolescente, jogar a culpa no outro. A maioria dos adolescentes hoje não faz isso, não. Levanta, arregaça a manga e vai lá trabalhar, vai conhecer. Eu acredito na educação do país. Eu acredito, vou dizer para educação. Eu vou dizer para o senhor por quê. Existe uma coisa além da educação, Márcio, que é o bom senso, né? O interesse e o senhor está educando, o senhor está informando e o senhor está tornando essa nossa população... Doutor, sai do consultório, doutor. Mas eu não trabalho em consultório, eu trabalho em escola. Então sai da escola e vai lá na porta e vê que a única coisa que tem de bom na escola hoje é a droga. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. É o maior ponto de droga é a escola. Muito pelo contrário. Os traficantes fazem a vida. É aquela escola onde ela não vai ser trabalhada, onde de repente os educadores não estão trabalhando, não estão fazendo corpo a corpo. A escola onde o educador está no meio deles, trabalhando junto com eles, educando, orientando eles, ali no papo a papo, dia a dia, sabe? Aí a droga ela não vai falar mais alto. Você sabia que nós somos hoje, em termos de juventude, o segundo país mais consumidor de drogas do mundo? Só tinha essa informação? Isso é um problema de droga no país. Mas eu tô voltando para o senhor o seguinte, que a escola, onde o psicólogo, o orientador, o diretor, está todo mundo no meio dos seus adolescentes, cuidando dos seus adolescentes, isso não vai acontecer. Uma coisa que a gente tem que trabalhar também, gente, além da cultura, adquirir cultura, ninguém deve se sentir culpado por não se achar culto como deveria. A gente está crescendo, a gente está descobrindo e tem pouco tempo de vida ainda, né? Você ter 20 anos, quem você é em termos de cultura, perto de um cara de 40 interessado, né? Às vezes você pode vir a ter sim mais cultura. E ninguém deve se culpar. Eu acho que a globalização traz um pouco isso. Você tem que saber tudo, ao mesmo tempo, e rápido, e agora. Eu acho que cada um tem o seu ritmo de busca, né? Cada um teve o seu ponto de vista, né? A gente continua, a gente continua, acho que numa próxima semana, tem muita coisa a ser dita, né, sobre o adolescente. A gente está com ideia, assim, de um dia por semana, pelo menos, dedicar só ao adolescente. O que vocês acham? Falar só disso. Eu acho que ficou muita coisa no ar. No próximo bloco a gente vai ter a Carolina Ribeiro tirando todas as dúvidas sobre sexo, comportamento. Eu agradeço a todos os convidados. Tem muita coisa ainda para ser dita, mas a gente vai continuar. Manda o seu e-mail, telefona, manda carta. Diz o que você quer ouvir aqui, o que você quer discutir. Que aí, de repente, você liga pra cá e a gente fala na hora, né? Além dessa galera que continuem vindo, que a gente tem muito mais coisa para discutir. Hoje foi só um comecinho. Programa Livre voltar.